Eu tenho certeza que em algum momento você já ouviu falar que ser garçom aqui nos Estados Unidos é uma profissão que dá um dinheiro bacana, dá um dinheiro bem da hora. E eu vim te contar se é verdade, se é mentira. E também o lado bom, o lado ruim, como uma pessoa que realmente trabalha na indústria e atualmente trabalha aqui na indústria de restaurante. E é só continuar assistindo o vídeo então, pra você ficar sabendo de tudo. Vamos lá? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu vim bater um papo que eu acho que é uma das coisas que mais me perguntam no Instagram ou em mensagem, sabe, nos directs, que é se eu trabalho aqui nos Estados Unidos, com o que eu trabalho e se eu posso trabalhar aqui também, em relação de permissão de trabalho, essas coisas. Com essa camiseta aqui, bem sugestiva, eu venho dizer que não, eu não trabalho na Disney. Sim, mas o meu esposo, ele trabalha, como quem me acompanha no Instagram já viu, ele trabalha num dos resorts da Disney, mas é que as pessoas sempre me perguntam se eu trabalho na Disney, por que eu não trabalho na Disney quando eu falo que não. E acham que Orlando só é Disney, né? Tanto para você passar quanto trabalhar. Mas não. E respondendo a primeira pergunta que você já sabe, por causa aqui do título, eu trabalho como garçom part-time. O que é part-time? Part-time é quando você trabalha de 20 a 25 horas mais ou menos na semana. 2, 3 dias na semana. E full-time é quando você trabalha o horário normal, 5 dias, 6 dias na semana, que dá mais ou menos umas 40 horas semanais. Como garçom, a maioria das vezes eu sempre trabalhei como part-time, que são 3 a 4 dias na semana. Tudo que eu for falar aqui, gente, é baseado na minha experiência. E eu sempre morei na Flórida. Aqui nos Estados Unidos tem vários estados com leis diferentes. Na verdade, todos os estados têm suas próprias leis. Então, eu vou falar como uma experiência morando sempre na Flórida, especificamente Orlando, e sobre o que eu vivi e sobre o que os meus amigos, pessoas da minha volta vivem ou viveram. Já faz um tempo que eu trabalho nessa indústria de restaurantes, especificamente sendo garçom. É bem diferente do Brasil, porque tem um sistema de gorjetas bem forte aqui. Aqui a cultura é que o garçom ou a pessoa que te recepciona, nem a que te recepciona, na verdade, acaba não ganhando gorjeta, mas a pessoa que te leva o prato, ou se você for até numa churrascaria brasileira aqui, a pessoa que te leva a carne, que corta a carne, é as pessoas ganharem gorjetas. Porque o salário, ele é muito baixo. Ele é mais ou menos uns 60% do salário mínimo. O salário mínimo aqui na Flórida é 8,25. E o salário mínimo para garçom ou para as pessoas que recebem tip, que é gorjeta, é de 5,25. Então é um pouco mais do que a metade. Porque o salário mesmo, aquele montante que faz a pessoa ganhar dinheiro, são as gorjetas. O normal é que você receba uma gorjeta entre 15% e 20%. Então se o atendimento ele foi tipo, sei lá, tá bom. Normalmente você tem que dar 15%. Se o atendimento ele foi bom, mas nada além da expectativa, mas foi bom, 18%. Mas se o atendimento foi da hora e tipo assim, o garçom foi muito gente boa, a comida foi legal, o pessoal te dá 20% ou até mais. Eu, como experiência própria, já cheguei a ganhar bem mais que 20%. Eu vou contando aqui ao longo que eu vou contando algumas histórias sobre experiências minhas. Por exemplo, então, se uma conta, você foi no restaurante, a conta deu $50, o normal é você sempre, o garçom ele sempre fica esperando, pelo menos no meu caso, que eu sempre trato as pessoas muito bem, eu sempre sorrio e sempre tento conversar se a pessoa está a fim de conversar, e se é uma pessoa simpática, eu sempre espero que a pessoa vá me dar 20%. Porque, a não ser que alguma coisa vá bem errada. E na maioria das vezes acontece, a da pessoa dar 20% ou 19%, até às vezes um pouquinho mais, essa é a média. Eu, como sou uma pessoa que sempre estou alto astral, aí é muito difícil receber menos que 20%. Às vezes acontece, mesmo você sendo uma pessoa gente boa, a pessoa ela dá menos por questões culturais, ou porque o brasileiro é extremamente famoso aqui por não dar gorjeta, por não deixar gorjeta. E os restaurantes, os garçons ficam muito, muito, muito bravos, porque é o salário, eles estão acostumados e, tipo, é o que vai fazer realmente a gente ter o nosso salário. Mas eu também, por um lado, entendo que no Brasil nós não temos essa cultura de ter gorjeta, né? Tá começando agora, em alguns restaurantes você tem os 10% e tal, tem esse lance todo, mas o brasileiro se sente meio que roubado, porque os restaurantes já são muito caros, né? Você já paga um preço muito alto pela comida e você ainda tem que deixar um dinheiro a mais. Os brasileiros ficam um pouco meio assim, eu até entendo. Porém, aqui nos Estados Unidos é diferente.
Aqui os restaurantes são uns valores bem mais baixos do que teoricamente você pagaria nos Estados Unidos. Se você for converter essas coisas, que eu não vou entrar nesse assunto, é óbvio que às vezes vai ficar um preço mesmo que você pagaria no Brasil. Mas eles não vão montar os preços dele baseado em real, em pesos argentinos, em euros, vão montar baseado em dólar. E falando de dólar, é um preço realmente muito camarada, é um preço bem bom. Você vai num restaurante italiano, por exemplo, que é um restaurante italiano que eu trabalho, que é um restaurante de comida, tipo, maravilhosa, uma comida muito da hora. Não é um restaurante chique, mas é um restaurante bom, tipo, um restaurante já um pouco tal, você consegue gastar aí num prato bem da hora $18. Tipo, o que é um preço bem legal, um preço tem prato até de $15 também. Então, você paga mais baixo, então depois, no fim da sua conta, você tem que adicionar esse valor da tip. Tem vários e vários casos. Por exemplo, na onde eu trabalho agora, eu tenho que dividir a tip com o busser, que é a pessoa que depois que você sai da mesa, ele vem e limpa a mesa e monta a mesa novamente e ele ajuda a levar as comidas também, quando saem os pratos ele ajuda a levar. E eu também divido a tip com um bar, que é onde faz os drinks. Então, o meu papel de garçom nesse restaurante é de realmente chegar, apresentar o restaurante, o menu para a pessoa, explicar, tirar todas as dúvidas, anotar os pedidos, verificar se a pessoa precisa de... Por exemplo, se tem um vinho, eu vou, pego a taça de vinho, mas o garçom que coloca a taça de vinho, ou eu abro a garrafa de vinho e sirvo a pessoa, eu pego as bebidas e levo para ela, se ela quer um refrigerante, uma água. E depois também eu ajudo também a levar os pratos para a pessoa, depois checo se tá tudo certo. É mais ou menos isso, mas o bar que faz os drinks, os bussers que acabam levando uma cesta de pão ou os pratos mesmo, depois limpando a mesa. O valor depende muito de cada restaurante, de quanto que você vai dar para um, quanto que você vai dar para outro. Tem restaurantes que até dividem que é uma cozinha. O restaurante que eu trabalho, e depois eu vou falar de um outro que eu trabalhei também, é só com esse que você divide. E você não divide no meio, ou não é divisão certa. Por exemplo, se num dia você fizer $200, mais ou menos vai ficar uns $40 por busser e bar. Você vai ficar com 160. Então é um valor ainda bem alto, porque você que acaba tendo que lidar com o cliente. E o busser, ele ganha mais na hora, ele não ganha valor de garçom, ele vai ganhar aí seus $8, $10. Então, por isso que ele ganha bem menos da tip. E o bar, ele também tem as suas pessoas, ele tem as suas próprias gorjetas que ficam das pessoas que sentam no bar. Mas normalmente os bartenders também ganham 5 e pouco a hora. Sendo bem sincero, dá pra você fazer numa média de um restaurante bom, num restaurante onde a comida seja mais ou menos uns $20 por prato, e aonde tenha bar, que é onde dê pra fazer várias bebidas, então bebida encarece a conta. E também quando tem garrafas de vinho. O meu restaurante ele tem muitos vinhos, tem carta de vinhos. Então vinho encarece bastante a conta também. Então ao invés de você ir num restaurante que você gastaria às vezes $25, aí um casal que você gastaria, sei lá, num prato 12 mais 12 e bebesse água ou um refrigerante, no fim daria 30. Normalmente existe também várias pessoas no restaurante que só vai gastar isso, mas também normalmente acaba gastando bem mais, acaba gastando aí 80, 100, 200, 300, $500, porque às vezes uma garrafa de vinho custa 30, então a conta ao invés de ser 50 vai para 80, ou às vezes uma garrafa de vinho custa 150, então a conta já vai para 200 e pouco. E vai, então, sendo bem sincero, sendo bem aberto com vocês aqui, sendo, tipo, falando a real, porque eu não gosto desse negócio de vou falar e acaba não falando, dá pra você ganhar em média nesse tipo de restaurante, nesse modelo de restaurante que eu tô falando, a média é de 150 a $250 por dia, por noite que você trabalha. Eu trabalho das 4 às 10, acaba ficando 10h30 no restaurante, o restaurante fecha às 10, a cozinha 9h30, então tipo 10h20, 10h30 já dá pra ir embora, porque você tem que fazer os trabalhos depois de fazer os side works, que chama, que é a limpeza do balcão, para deixar tudo pronto pro próximo dia. Não é limpeza de chão, limpeza de banheiro, nada. E colocar refil de azeite, sal, pimenta, essas coisinhas. Acabo saindo, então, 6h30 de trabalho, dá para fazer só de gorjeta, só de tip, de 150 a 250, a média. Às vezes faz 200, às vezes faz 250, às vezes faz 150. Mas é um restaurante muito bom. É um restaurante que realmente dá para ganhar um dinheiro legal. Às vezes acontece de você fazer 300.
acontece de você fazer 400. Já teve uma noite que eu fiz 550, já teve noite de eu fazer 400, já teve noite de fazer 350, já teve noite de fazer 300, já teve várias noites de fazer 280, de fazer 200, já teve... A noite mais baixa nesse restaurante foi $94. Fora as horas, que depois você tem 5,25 a hora, vezes 6,5, que dá as horas. Porém, que entra já no outro assunto, eu tenho permissão de trabalho, eu posso trabalhar nos Estados Unidos, eu posso trabalhar em qualquer lugar aqui, então eu tenho descontos, eu tenho taxas que eu tenho que pagar. Então as horas ela acaba indo muito para as taxas, Social Security, que é o tipo CPF que vai, e de aposentadoria, essas coisas, então tem os descontos normais. Quem não tem documento ou trabalha, fala under the table, tipo, trabalha na surdina, que porque não tem documento, você não tem esses descontos na maioria das vezes. Então, acaba até ganhando um pouco mais. Mas também é mais difícil de você achar um emprego bom, que você consiga ganhar um dinheiro legal, né? No outro restaurante que eu trabalhei, no outro restaurante português, que era nesse mesmo estilo de vinho e média de preços de prato, eu não tinha que dividir a tip com ninguém. Tipo, com ninguém. Então, você ficava com mais dinheiro, teoricamente, porém você tinha que fazer todo o trabalho. Você tinha que fazer um drink, você tinha que ir lá, perder seu tempo e fazer esse drink. Todos os pratos você que tinha que levar. E quando a mesa ia embora, você tinha que limpar a mesa. Então você acabava perdendo também bastante tempo, então pegando menos mesa, porque o tempo que você poderia estar atendendo outra mesa, você estava limpando a mesa ou fazendo um drink, então você tinha menos quantidade por dia de mesa, então você acabava fazendo o mesmo tanto de dinheiro, ou até menos, porque o restaurante que eu trabalho atualmente, ele é muito famoso, então ele dá muito... Não é Olive Garden, tá? É bem famoso aqui. Ele é bem famoso, ele é bem familiar, então ele tá sempre lotado. Mas o outro que eu trabalhei, o português, ele não era sempre lotado. Então, às vezes, quando eu fazia $200 no restaurante português, eu ficava assim, mano, eu fiz $200, meu Deus do céu, que máximo, nossa, que incrível, foi maravilhoso. E hoje em dia, pra mim, é normal, porque o restaurante de trabalho tem muito mais movimento do que o que tinha antes. Tem restaurantes brasileiros, ou restaurantes outros como restaurantes americanos que são mais baratos. Por exemplo, uma pessoa ela come por $9, por $8 do prato mais uma bebida, então a pessoa acaba gastando $15. Aí você vai no casal e gasta 30. 20% de 30 são $6, então é bem menos do que num restaurante onde as contas normalmente são mais altas, são 200. Então, numa conta de 200, você deixa 40 de tip. Então, é bem mais do que 6. Então, essas pessoas que trabalham em restaurantes que não é a realidade de todo mundo, tá? Isso que eu tô querendo dizer, não é a realidade de todo mundo, que você vai ganhar bastante dinheiro, que você vai ganhar 200 ou 300 ou 100. Muitos restaurantes você ganha 80 por dia. Esse é o tanto que você vai ganhar, que você acaba realmente fazendo aí por dia. Então, realmente vai você saber escolher o lugar que você vai trabalhar para você ganhar um dinheiro mais da hora. Ou também, às vezes, você entrar num lugar meio zoado, você não vai fazer dinheiro, porque não tem movimento. Ou, dependendo, você trabalha num restaurante onde a maioria das pessoas tem a cultura de não dar tip, o que é incomum, mas acontece, você também acaba não fazendo dinheiro. Então depende muito. Eu fui fazer, há um tempo atrás, uma entrevista para trabalhar na Disney de garçom, porque a Disney é cara. A Disney, os restaurantes de lá são bem caros. Então, normalmente, as tips são bem altas. Os garçons de lá ganham bastante dinheiro. Tem garçons que trabalham na Disney, tipo, há 20 anos. E as pessoas não saem. Porque você acaba ganhando, tem, tipo, $500 por dia. E, tipo, sempre, sabe? Não é uma coisa esporádica. Acaba ganhando sempre. E eu fui fazer uma entrevista na Disney. E eu queria que se vocês quiserem que eu grave um vídeo de como foi essa entrevista, se deu certo ou não, ou por que eu não tô trabalhando na Disney, comenta aí, deixa aí nos comentários. Hashtag entrevista da Disney. Que aí eu vou gravar um vídeo contando detalhe por detalhe como que foi, quando eu apliquei pra Disney, como foi que eles depois me mandaram mensagem, como foi a entrevista, tintim por tintim. Isso aconteceu umas 2 semanas, então tá tudo aqui na minha cabeça. Coloca aí, porque se eu for falar agora vai, tipo, demorar muito, não tem nada a ver com o vídeo. Mas eu fui pra vaga de garçom também. Então deixa aí, hashtag entrevista da Disney, que aí eu faço um vídeo logo já e posto pra vocês. É engraçado que eu resolvi fazer esse vídeo e essas semanas eu comecei a ouvir bastante coisa sobre restaurantes e tal.
Inclusive, depois, quando eu fui pra fazer a entrevista na Disney, eu falei, o cara da recepção me perguntou, pra que você veio? Pra a sua entrevista? Eu falei, pra garçom. Ele falou, nossa, tem muita gente que prefere ser garçom do que gerente aqui na Disney, porque ganha muito dinheiro. E realmente eu venho ouvindo bastante pessoas que trabalham em vários lugares falando, nossa, eu fui garçom, mas aí eu cansei. Mas eu vim trabalhar com outra coisa que você só ganha hora, ou uma comissão, e as pessoas ficam decepcionadas, e é uma coisa meio que você não consegue sair disso, porque realmente dá pra fazer um dinheiro legal trabalhando bem menos horas, sabe? Numa quantidade de horas menores, então com dinheiro mais legal. Então as pessoas às vezes acabam ficando muitos anos nessa vida de ser garçom. E aqui não tem esse preconceito das pessoas, nossa, você é garçom, ai, tipo, é super emprego, meu Deus, não quero ser garçom. Aqui não tem isso, aqui pelo contrário. Muitas pessoas querem ser garçom porque ganha dinheiro, porque você acaba ganhando dinheiro, conhece pessoas, fala com pessoas todo dia. É óbvio que não é fácil, às vezes você enche o saco, você fala, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Por quê? Não quero conversar com a pessoa todo dia. Mas você acaba vendo que vale a pena no fim por questões financeiras, e você acaba ficando também. E eu tinha um preconceito antes brasileiro também, eu falava, nossa, nada a ver, vou trabalhar como garçom, mano. Mas você percebe que é totalmente preconceito à toa, que tá na sua cabeça, e que bobo de você de ter esse preconceito, é você vai ganhar menos dinheiro e tal. Aí você acaba entrando nessa indústria e acaba falando, nossa, tipo, vai ser difícil de sair. Porém, eu quero muito sair em breve, porque não é o meu sonho, não é o que eu quero fazer pro resto da minha vida, é uma coisa que eu tenho certeza que é temporária, e eu quero fazer alguma coisa realmente que não seja nessa área. E eu tô batalhando e vendo e fazendo as coisas para conseguir realmente viver do que eu quero e do que eu amo, do que eu tenho paixão, que é com mídias sociais. Tanto aqui falando com vocês e tendo meu canal, meu Instagram, mas como também ajudando pessoas, porque eu já trabalhei um tempo com isso também numa empresa, ajudando pessoas com as mídias sociais, de gerenciamento, de Instagram e todas essas coisas, e edição de vídeo também, que tem tudo a ver com isso, né? Que é, na verdade, o que eu quero é me sustentar somente disso. Mas falta um pouco ainda. Vocês têm que me ajudar com esse canal, porque é a única forma que eu vou conseguir sair disso. Eu tô me esforçando aqui, fazendo um vídeo, editando e gravando todo dia lá no Instagram. E eu peço que vocês também dêem o seu like aí, já deixa o seu like, porque ajuda o YouTube a entender que vocês estão gostando, então vai divulgar mais o meu vídeo. E compartilha esse vídeo no WhatsApp, no Facebook, ou divulga ele, porque se você divulgar, mais pessoas vão vir, então vai estar ajudando para fazer mais vídeos, contar minhas experiências das coisas aqui dos Estados Unidos. E ativa o sininho, porque esse sininho também demonstra que pro YouTube aí que você quer receber as notificações, então sempre que eu postar você vai estar bem atento. Agora, a última coisa que eu quero falar pra vocês, o que ajuda muito pra você, se você quiser trabalhar nessa área aqui, é você falar inglês. Porque o que acontece é que muitas pessoas não falam inglês e acabam tendo que trabalhar em restaurantes brasileiros. Restaurantes brasileiros, normalmente as pessoas não dão tanta gorjeta, porque o brasileiro não tem essa cultura. E normalmente são restaurantes com comidas mais baratas também, então você acaba não conseguindo fazer tanto dinheiro. Mas o bom de trabalhar em restaurantes brasileiros, muitos restaurantes ou muitos comércios brasileiros, é que muitos deles não pedem documentação para trabalhar também. Então acaba sendo a oportunidade para muitos de nós quando a gente chega nesse país sem documento, ou não tem a permissão de trabalho, ou essas coisas. Hoje eu trabalho para uma empresa totalmente americana, para um restaurante totalmente americano, e eu pago todas as minhas taxas, eu tenho permissão de trabalho, eu posso trabalhar legalmente, tudo, mas como todo mundo, não todo mundo, mas como muitas pessoas aqui, eu já passei também pela fase de não ter essas coisas. Que é uma outra coisa que eu posso fazer um vídeo também, se vocês quiserem, deixa aqui embaixo, de como foi a experiência de quando eu não tinha documento, se eu trabalhava, se eu podia trabalhar, ou como que funcionava também. Se você já fez todas as coisas que eu pedi pra você fazer aqui, que você tem que fazer no YouTube, e me seguiu lá no Instagram também, @AugustoRicardoC, eu acho que acabou, né? Eu acho que tá tudo bem, que a gente pode ir. E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo que eu respondo lá no Instagram, eu faço outro vídeo respondendo. Eu não sei se eu consegui abranger todas as coisas também nesse vídeo, falando de tudo, talvez não, mas deixa aqui embaixo que eu te respondo aqui nos comentários,
ou até faço um outro vídeo se tiver bastante perguntas. E foi um prazer aqui estar falando com vocês e beijo, Brasil!